A nossa história começa com um céu vermelho e em meio a uma destruição, vemos um homem e ele está com a cabeça encostada em sua espada. E esse homem parece estar se lamentando, pois ao seu redor tem várias pessoas capotadas e capotadas de forma violenta. E o cara ele parece bem triste, pois parece que esses eram seus companheiros. E vendo toda a destruição, ele percebe que muitos capotaram e ele acha tudo isso uma merda. Mas de repente ele escuta uma voz e falando que foi graças ao descuido dos Ryut. Eu não entendi o que ele falou. O homem, ouvindo essa voz, olha para trás, e a voz continua dizendo que não sabia que existia um humano poderoso. Esse homem fica irritado e começa a xingar essa criatura, e pergunta se ela ainda está viva. E quando olhamos direito, o homem está em cima dessa criatura, e o bicho ele está todo cortado. Pois é, o nome dessa criatura é o Grande Ryut. Depois que eles se mostraram ao Império 20 anos atrás, eles causaram destruição, e não existia nenhuma razão conhecida para isso, eles só queriam destruir. Esse maluco é o último dos 3 gigantes, mas esse homem conseguiu derrotar esse bicho, então ele fica xingando esse cara, falando que por culpa dele, ele transformou esse lugar em um cemitério. Então ele pergunta para esse bicho por que ele ainda continua vivo. O gigante fala para ele não se preocupar, já que nenhum dos dois vai viver por muito tempo. Fala que o Ryut ele vai voltar. O Prota fala que isso é bom, já que os 2 amigos dele que capotaram antes devem estar esperando por ele. O gigante pergunta: que amigo? O homem fala: os outros 2 que capotaram antes de você. Um deles virou torresmo por causa de um dragão vermelho e o bichinho ele estava na TPM. O outro ele foi selado pela eternidade graças a um velhote. E então nesse momento esse homem pergunta se esse cabeção ele entendeu. E olha os sorrisos desse psicopata. O gigante pede para esse cara não esconder a verdade atrás de suas palavras. E fala que a criança das estrelas, eles compartilham seus sentidos. E o gigante fala que ele sabe que seus oponentes foram reduzidos a nada junto com eles. E isso significa que as pessoas fortes que nem esse cara não existem mais. Mas o Prota tá lá em cima desse bicho. E ele fala que ainda tá vivo. E manda esse cara calar a boca. Eu vou comer teu cu. O gigante fala para ele não se achar tanto. E ele sabe que a hora desse cara tá chegando, pois ele tá quase capotando também. O gigante fala que ele ficaria feliz se ele tivesse percebido a habilidade dele antes. Assim ele poderia ter colocado um pouco mais de esforço em seu treinamento. E dessa forma ele poderia ter uma chance de se tornar um obstáculo para esse gigante. E o cara ele tá bastante irritado, pois ele quer que esse maluco ele cale a boca. E o Prota fala que mesmo ele não dizendo nada, ele sabe que ele viveu uma vida de bosta. E manda esse bicho calar a boca e só morrer. O gigante fala que ele é humano e diz também que é bom ele ser orgulhoso. Só que no entanto, esse vai ser o fim dele também, e o fim desse mundo, pois ele será engolido pela luz estelar e assim ele desaparecerá. É mesmo? E o Prota, não aguentando mais essa conversa fiada, ele arranca a cabeça desse bichão. E a cabeça dele fica voando pelo ar, de tanta força que o Prota colocou. Assim, passando alguns segundos, essa cabeça cai no chão. E dessa forma, o Prota acaba com essa guerra. E fala que não importa o que ele faça, tudo já passou. E ele não pode voltar atrás. Então ele sai desse local e vai para outro. Assim ele começa a se lembrar do seu passado, onde ele estava rodeado pelos seus colegas. Ele parecia meio deslocado, mas ele conseguia se entender com os outros. Assim, em alguns momentos, ele parecia feliz. Só que, no entanto, veio essa guerra. E a maioria dos seus colegas, eles foram capotados no início. Então, o Prota chega no lugar onde ele queria. E é nesse local que está todos os idiotas que ele chamava de amigo. E ele pergunta para todos que tipo de orgulho eles tiveram para lutarem até a morte. E pergunta para eles se eles acharam que era forte só porque ele era. E enquanto ele fecha os olhos de seus companheiros, ele fala que eles deveriam ter desistido e reconhecido suas fraquezas. E pergunta por quê. E ele pergunta por quê de todas as pessoas que defenderam o Império, porque a espada dele foi a única que detonou um dos gigantes, porque ela foi a única que funcionou. E ele fala que se não fosse por isso, não teria como um soldado que estava em treinamento ficasse nas linhas de frente. E provavelmente seus colegas não teriam capotado. E com um olhar triste, o Prota fica olhando eles e fala que realmente não sabe. E nesse momento, ele se sente sozinho, em um lugar completamente destruído. Mas nesse momento, ele escuta uma voz, perguntando se tem alguém nesse lugar. Assim, esse cara levanta a cabeça e reconhece essa voz. A voz fala que não consegue se mover porque ela está bastante ferida. E reconhecendo essa voz, o Prota sabe quem é. Então ele vai em direção a essa voz. E ela continua perguntando se tem alguém vivo. Assim esse homem passa por todos seus companheiros mortos. E dessa forma, ele chega no local de onde essa voz está vindo. E ele fica alegre, porque essa pessoa ainda está viva. Pois ela é sua grande comandante. Só que tem um problema. Ela virou uma cotoca. E olha a cara dessa mulher. Seu nome é Adesha. Então esse homem tenta descontrair um pouco. E fala que
que para alguém que está no comando, esse estado é péssimo. E o nome desse cara é Rona, pois a comandante o chama assim, e ele é apenas um cabo. E a comandante fala que ele não tá lá grande coisa. Então ela vai direto ao ponto e pergunta o mais importante. Pergunta se o Hayut ele capotou. E o Ronan fala que sim, que ele capotou aquele gigante, e fala que o corpo dele não está muito longe. E olhando para o Ronan, a comandante fala que entendeu. E como ele capotou, ela agradece ao Ronan. Ele só fica olhando isso e não entende muito. Então ele fala para ela se ela está mesmo grata. Ele pergunta se ela poderia ouvir o pedido dele. Então ele fala que a limpeza dos soldados em treinamento, normalmente de acordo com o regulamento, eles são queimados ou abandonados. E o que ele está pedindo é para que ela possa tratar eles bem, pelo menos dessa vez. A comandante fala que não tem certeza e fala que ele deve estar mais vivo que ela. E pergunta se não seria melhor se ele fizesse isso pessoalmente. Mas nesse momento, esse cara ele dá uma gorfada e pergunta para a comandante como ele poderia fazer isso. Então ele mostra para ela sua mão e fala que ele não tá tão bem assim, e dessa forma ele pode capotar a qualquer hora. Ele diz que ficou vagabundando pela maior parte da vida dele e assim ele não pôde fazer muita coisa, e ele acha meio injusto isso, capotar dessa forma. Então a comandante pergunta para ele, caso ele consiga sobreviver, se ele tem alguma coisa que quer fazer. O cara fala que gostaria de fazer muita coisa, só que a única coisa que ele consegue pensar agora é como será que teria sido a vida dele se ele tivesse ido para a academia. E a comandante não entende por que a academia. Então ele fala que a merda daquele gigante falou uma coisa para ele e deixou ele encucado. Só que o mais importante é o desejo da irmã dele, que antes o desejo dela era que ele fosse para a academia. Só que em breve ele vai voltar para sua família. A comandante tenta alegrar ele e fala que depois que a tempestade passar, o grupo de busca vai procurar eles. Mas o prota fala que ele já disse para ela que ele é uma causa perdida e não vai poder continuar por muito tempo. Então nesse momento a chuva começa a parar. Então nesse momento um raio de luz aparece. Assim a última gota de chuva cai no chão e os dois eles ficam surpresos e se perguntam o que está acontecendo, pois eles falam que a chuva parou de repente e não estão entendendo muito isso, pois ela estava bastante forte. Mas de repente o chão começa a tremer e eles começam a ficar agitados. O prota pergunta o que diacho está acontecendo, mas quando ele olha para frente tem uma criatura de 8 asas na frente dele e atrás desse bichão vem outros gigantes. Olha a quantidade de bicho vindo. Os dois se perguntam que merda é essa e o cara pergunta de onde essas pragas vieram e a comandante nem tá acreditando e fica se perguntando se aqueles 3 gigantes não eram o fim, pois no final ela não pôde proteger nada e não pôde salvar esse mundo e se pergunta se tem uma terceira vez. E a mulher já tá desesperada, pois nesse momento ela tem apenas uma chance restante, mas com essas criaturas aparecendo ela não consegue pensar direito. Mas nesse momento o carinha está gritando pro seu comandante, até que ele grita um pouco mais alto e ela consegue ouvir a voz dele. Então ele pede para ela ser rápida e usar a telecinese. Ele tá pedindo para ela mandar ele para cima ou fazer alguma coisa, pois de onde ele tá ele não consegue acertar ninguém. A comandante não entende e pergunta se ele vai lutar nessa situação, pois o carinha ele tá todo ferrado. Mas o carinha fala que ele tem que lutar e pergunta para ela se ela quer ficar sentada nesse lugar esperando capotar. Então ele fala, mesmo que ele capote, ele pelo menos vai levar alguns com ele, pois se for para cair, ele vai cair lutando. E a comandante fica surpresa, pois mesmo nessa situação, ele ainda consegue lutar. E lembra que sim, ele é um grande homem, e é por causa dele que eles conseguiram chegar nesse lugar. E ela pensa, se for ele, poderia conseguir mudar algo. Então ela chama pelo cabo Rona, o carinha se vira e pergunta o que é, mas nesse momento ele tem uma grande surpresa e fica com o olho arregalado, pois a comandante lascou o beijo nele e o carinha tá sem entender, pois no meio de uma batalha ela tá beijando ele. Mas nesse momento, através desse beijo, a comandante passa uma coisa para ele. O carinha pergunta o que de acha ela colocou na boca dele, mas nesse momento ela sussurra algo para ele. Ele não tá entendendo muito, pois é muita informação para ele processar. Então ele tenta se acalmar e pergunta o que ela tá tentando falar nessa situação. Então ela chama pelo seu nome para chamar sua atenção e fala que se eles se encontrarem de novo, pede para avisar ela para que ela não faça nenhuma coisa estúpida e para ela se tornar uma alfaiate. Então no meio dessa confusão, o prota não está entendendo nada e a comandante está sorrindo, pois ela está bastante feliz. Então o gigante de 8 asas começa a usar uma magia e solta na direção do nosso garoto e a sua comandante. Assim essa magia explode, capotando os dois, dessa forma aquela joia queimada. E nesse momento o prota acorda, só que ele acorda e o céu está diferente. Então ele se levanta e chama pela sua grande comandante. Mas agora ele está em um lugar totalmente diferente, pois o lugar onde ele está é um vale verdejante. E o prota nem está acreditando nisso, pois ele reconhece esse lugar. E esse lugar é sua antiga terra natal. E ele se pergunta se realmente ele voltou no passado. E depois que o prota voltou, ele está lá debaixo de uma árvore e ele está pensando nas últimas palavras que a comandante falou para ele. E ele não para de pensar naquele beijo também.
Mas o que fica mais enfocado nele foi que ela deu algo valioso para ele. Na hora ele ficou se perguntando o que de acha ela colocou na boca dele. E nas palavras que ela disse, pois isso foi uma pílula de retorno temporal. E ela disse que foi dessa forma que ela conseguiu chegar ao posto de comandante. Ela falou que essa orbe permite retornar 4 vezes. E ela já usou 3 vezes. Então, essa é a última chance. E ela resolveu dar essa chance para ele. E agora, a responsabilidade é dele, de matar os gigantes. Pois ela acredita que o nosso garoto é a chave para capotar tudinho. E sussurrando em seu ouvido, ela fala para ele melhorar sua habilidade. E ela fica bastante feliz com o desejo dele, que é de entrar na academia real. E ela fala para ele, se ele quiser aprender algo, é para ele ir para a academia Filemon, pois lá é um lugar onde tem pessoas incríveis. E todo mundo vai ajudar ele quando eles verem o talento do garoto. E antes dele voltar, ela pede para ele que caso ele se encontre, fala para ele dizer para ela largar tudo e virar um alfaiate. E foi com essas palavras que o Prota capotou e conseguiu retornar. Nesse momento ele tá achando isso tudo uma merda. E debaixo dessa árvore ele fica gritando que ele não é maluco. E essas 2 pessoas que estão passando acham que ele é doido. O garoto fica lá, se perguntando o que de acha ele deve fazer sozinho. Aí nesse momento, o Prota ele se toca e ele voltou ao passado. Então ele pega um graveto e tenta se lembrar da sua experiência. E também ele lembra que agora ele pode ver sua irmã. Assim ele sai correndo com esse graveto na mão em direção à cidade. E a cidade está lotada de nego, ó. O Prota ele tá felizão porque ele realmente voltou, mas logo ele escuta algo. E quando ele olha para o lado, vê uma galera implicando com o garoto. E o maluco ele tá de cabeça para baixo, pendurado em uma árvore. E o nosso Prota reconhece esses valentões e percebe que eles não mudaram bosta nenhuma. Todo dia tem uma merda. Então ele olha novamente para a criança e percebe que ela não está amarrada por uma corda, mas sim está amarrada por magia. E pelo que ele se lembra, ninguém sabia a magia desses valentões, mas ele olha direito e vê uma criança, e é ela que está usando a magia. E nesse momento, a criança está pensando que se ela não fizer nada, esses valentões vão começar a implicar com ela. Mano, tem demência? E tá lá o garotinho pendurado, e ele tá pedindo por favor, pois o maluco ele quer ser solto. E ele já tá falando pra todo mundo que ele não tem mais dinheiro. Mas os caras não querem nem saber. E começa a dar uns tapas na cara do moleque. Assim ele já começa a meter a mãe desse garoto no meio. E olha o sorriso desse cabeção. Então nesse momento, esse doidão levanta a mão e começa a dar uns tapas no garoto. E os malucos lá atrás só fica sorrindo. E o doidão tá falando que ele quer mais dinheiro. Então ele olha para trás e manda a criança com a magia levantar mais o garoto. E a criança da magia já fica preocupada, pois ela tá quase sem anos. E ela diz que não pode levantar mais ele, pois se ela cometer algum erro, ele pode acabar se machucando. E esse maluco só manda ela calar a boca e levantar mais esse moleque. E a criança, ela já fica preocupada, pois ela não quer ficar na mesma situação que esse moleque. E ela fica se perguntando como de acho foi que isso acabou assim, pois ela tava só querendo mostrar na cidade como ela conseguiu usar magia. E dessa forma ganhar alguns trocados. E nesse momento, a outra preocupação dela é que ela não consegue mais levantar esse garoto. E ela começa a chorar, pois ela tá com medo e tá bastante preocupada dela ficar nessa situação também. E nesse momento, é ela que tá pedindo por favor, para que eles parem com isso e vão embora. E quando ela vai pedir para eles pararem novamente, um pedaço de porrete vem por trás dela. E quem fez isso foi o nosso Prota. Com esse pedaço de ripa, ele deu um cascudo nessa criança. Assim o garoto ele cai da árvore e os caras ficam se perguntando o que já aconteceu. O maluco olha para trás para brigar com a garota e quando ele vai na direção dela para reclamar e perguntar se ela acha isso engraçado, a criança fica desesperada e fala que não fez de propósito. Mas nesse momento, o Prota que conhece essa criança fala para ela não ficar preocupada, pois ele conhece esses lixos. Então o Prota pede para ela falar com ele. A criança também conhece o Prota e chama pelo seu nome. Então o Prota pergunta onde ela aprendeu telecinese. E lá atrás está o cara, zangado, se perguntando o que de acha eles estão fazendo. E nesse momento, a criança responde que ela aprendeu com o Grimório, que ela conseguiu com um cara que estava passando na rua vendendo. Em pensamento, o Prota acha isso interessante, pois é bastante raro uma pessoa aprender magia sozinho. E o Prota acha isso incrível. E fala que vai descobrir mais quando vê melhor. Em pensamento, ele fala que vai ser uma boa arma contra os gigantes. Então nesse momento, aquele maluco ele saca a espada e o Prota reconhece esse som e já vira logo. E o maluco ele tá irritado com a espada na mão. E ele pergunta para o Prota como ele se atreve a ignorar ele. E pergunta se ele tá se achando. Porque dias atrás, esse doidão perdeu o interesse no nosso garoto. E ele fala que hoje vai corrigir as maneiras do nosso Prota. Então esse cara parte em direção ao nosso garoto com tudo. E o Prota nesse momento acha a espada dele grande e pergunta como esse diacho conseguiu uma. Só que a postura desse maluco é horrível, só que ele é bem forte. E isso deve bastar por aqui. Mas é claro, o nosso garoto é diferente. Então ele desvia desse ataque, pois contra ele isso não é nada. O dedão fica se perguntando como ele fez isso. E o Prota ele tá de boa, pois ele ainda tem os ensinamentos dele e tem sua memória e sua experiência em batalha. O maluco fala que ele é sortudo por ter desviado. E o Prota só confirma e fala que ele tá com muita sorte hoje. Então o doidão pede para ele implorar e se ele fizer isso, ele não vai bater no nosso garoto.
O Prota só encosta a mão no seu ombro e fala que tá com medinho. Mas nesse momento, o maluco fala uma coisa. Ele fala que vai capotar o Prota e quando terminar, vai lá dar uns pega na irmã dele. O miserável é um gênio! E com isso, o maluco fica sorrindo na frente do nosso garoto. Ah, não, aí ele extrapolou. E olha a cara do nosso Prota quando esse maluco ousou falando o nome de sua irmã. O Prota parte pra cima dele e com esse pedaço de ripa, ele corta a orelha desse figurante. O ataque foi tão rápido que o figurante nem sentiu na hora, ele foi sentir depois. O maluco larga a espada no chão e ele começa a gritar de dor. E o pessoal lá atrás nem tá acreditando que ele fez isso com um pedaço de ripa. Olha a expressão do nosso Prota. O maluco tá zangado. Fala da irmã dele de novo, fala. E o Prota pergunta pra esse doidão se ele tá querendo capotar hoje. E o pessoal ficou zangadinho porque derrubaram seu líder. E eles ficam se perguntando como isso é possível, pois a orelha dele foi cortada com um pedaço de ripa. Então nesse momento o Prota se irrita e chama a atenção desse maluco e pergunta se eles estão curtindo o show. E que tal eles participarem? Então ele percebe que os malucos já estão com medo e manda eles tirarem esse lixo daqui. E o nosso garoto já dá um chutão nele. E o Prota fala que antes deles saírem, eles têm que deixar o dinheiro no lugar. A galera fala que sim, eles vão devolver tudo. Então o Prota entrega o dinheiro para o garoto que estava pendurado na árvore e o garoto fica surpreso. E ele pergunta se realmente vai dar isso tudo para ele, pois é mais do que aqueles caras pegaram dele. Mas o Prota fala que tá de boa e o que ele precisa é só da espada. E pede para ele não se preocupar, pois eles não vão voltar a incomodar ele. E nem nada do tipo. O garoto fica muito feliz e agradece ao Prota. Mas o Prota fala que tá de boa e só manda ele para casa. Então a criança chama a atenção dele. E os dois ficam surpresos. Assim ela fala que sente muito e pede desculpa. Ela fala que sabe que não deveria fazer isso, mas aquele cara estava ameaçando ela. E se ela não fizesse o que eles estavam mandando, ela iria sofrer as consequências. Ela chorando fala que estava com medo e por isso que fez aquilo. Mas ela não queria fazer nada disso. Mas o garoto dá aquele sorrisão e pede para ela não se preocupar, pois quando ele viu essa criança, ele já sabia que ela estava na mesma situação que ele. E ele sabe que nada é culpa dela. Então ele dá aquele sorrisão e fala que perdoa ela. Assim eles se despedem e o cara vai embora, todo feliz da vida. E a criança fala tchau. Então o Prota olha para ela e fala que ela não é tão ruim. Então o Prota toca em seu ombro e pergunta se ela lembra do que ele disse mais cedo. Ela fica assustada e fala que sim. Então antes de sair, o Prota fala ok e fala que eles vão se ver daqui a 4 dias. Ela fica se perguntando 4 dias e a garota não entende por que 4 dias. Então o Prota fala que tem algumas coisas para fazer, então eles se veem depois. E a criança já fica pensando que se ela não for, vai ter consequências. E a garota já fica com medo. Então o Prota sai correndo e fala que vai ir nessa. E ele fala que a garota vai capotar caso ela se atrase. E a garota fica se perguntando que diacho foi que ele falou. Então passando alguns minutos, nosso garoto, ele chega em sua casa. E o maluco, ele levou flores. E ele tá achando que foi pouco demais. Só que ele saiu pegando tudo que tava na estrada, enquanto ele tava no caminho pra casa. Então ele decide jogar tudo isso fora. Mas nesse momento a porta se abre. E uma voz que ele reconhece chama pelo nome dele. E nesse momento o Prota se lembra que durante todo o seu tempo de soldado, por diversas vezes, ele ficou pensando o que queria dizer quando visse sua irmã de novo. Se ele deveria pedir desculpa por ter sumido, ou se ele deveria falar que sentiu falta dela. O nosso garoto, ele pensou nisso por muito tempo. Mas só existe uma coisa que o nosso Prota ele consegue dizer, e a única coisa que ele pensa ao ver sua irmã é que sim, ele voltou. Passando alguns minutos lá dentro da casa, a mesa tá cheia de comida, a irmã do nosso garoto ela tá super feliz pelas flores, chega, ela dá um sorrisão e o Prota ele fica bastante feliz por ela tá alegre. Então a garota olhando para a mesa, viu que ele não comeu quase nada, e ela pergunta por que o seu irmão fofo não comeu quase nada, mas nosso garoto fala que comeu o suficiente. Então ele fala para ela que tem uma pergunta, e quando ele pergunta, ela só responde, e pergunta novamente por que ele tá perguntando isso, e o Prota fala que tinha esquecido. E com essa resposta, o Prota tem noção de quanto tempo ele retornou, e desse momento em diante, faltam apenas 10 anos até aquelas metas invadirem. Então essa garota fofa toca na testa do nosso Prota, e ela fala que não acha que o nosso garoto esteja febril, e o Prota fica feliz, e em pensamento fala que sua irmã é exatamente como ele se lembrava, ela é bondosa e quente, e a única coisa que o nosso Prota está desejando agora é que esse momento dure para sempre. Só que daqui a 10 anos, para proteger sua irmã, ele precisa fazer algo. Então ele diz para ela que tem algo a dizer. Então ele fala que estava pensando em entrar na academia. E a garota ela já fica em choque, pois até agora ele nunca tinha pensado nisso. Mas o choque passa e ela fica muito feliz e pergunta se ele está falando sério mesmo. Alegre, ela pede para ele repetir. E o Prota repete e fala que foi isso que ela ouviu. Ele quer entrar na academia. Então ela sai correndo até um certo local e fala que não tem muito tempo para isso. O Prota não entende. Então ela sai arrastando algo de dentro de uma despensa. Assim ela pega um pote gigante
ela diz para o nosso garoto que isso é um presente para ele. Quando ele vai olhar, é um caldeirão cheio de grama. Ela fala que estava aguardando isso para esse momento e que ele ia dar de presente surpresa para ele. O Prota acha que sua irmã é incrível, pois ela conseguiu juntar tudo isso. Então ele fala que mesmo que ele aprecie esse presente, isso não é o suficiente. Ela não entende o que seu irmão está querendo dizer. Então o Prota fala que decidiu entrar na Academia Imperial Felenon. E a nossa garota nem está acreditando nisso. Dessa forma, ela dá um grito de alegria. Acabou.